Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a febre para vocês. Vou te falar que a febre não é doença e hoje eu tô aqui para desmistificar a febre para você. Esse vídeo é longo, mas eu sugiro que você fique até o final, porque as informações contidas aqui são muito importantes e vão modificar a forma como você encara a febre do seu filho. A febre é o principal motivo de desespero das mães e o principal motivo das crianças irem às emergências médicas. O que muita gente não sabe é que a febre é uma reação fisiológica do nosso organismo. Nós temos um termostato no nosso cérebro, mais especificamente no hipotálamo, que ele fica mais ou menos atrás aqui dos nossos olhos, bem perto de uma região chamada sistema límbico, que é o centro das emoções. No corpo, a nossa temperatura oscila ao longo do dia, de acordo com fatores como a atividade física, a ovulação das mulheres, a região do corpo onde a temperatura é aferida, entre outras. E a temperatura retal é diferente da temperatura oral, que também é diferente da temperatura axilar, que é a forma mais usada para a gente medir a temperatura aqui no Brasil. O hipotálamo ele controla a nossa temperatura corporal a partir de neurônios periféricos, que estão fora do sistema nervoso central. Esses neurônios estão na periferia do nosso corpo e eles falam sobre como está o ambiente externo ao nosso corpo. Logo, diante de algum estímulo do meio, pode ser desencadeada sim uma resposta inflamatória que pode alterar a nossa temperatura corporal. Essa comunicação ela acontece principalmente de duas formas. A primeira via é a via humoral, que é a via que desencadeia uma cascata inflamatória através de uma substância chamada de prostaglandina 2, que ativa o centro da temperatura que fica lá no nosso cérebro. E a segunda forma é através da resposta endócrina, de respostas endócrinas, que também ativam produções de citocinas, que são substâncias sinalizadoras que também estimulam a mudança de temperatura. Essas substâncias chegam ao cérebro através da corrente sanguínea. O cérebro está sempre aumentando ou reduzindo a nossa temperatura na tentativa de manter mais próximo possível a temperatura de todas as partes do corpo iguais, tá? E quando nós estamos num ambiente frio, a nossa resposta biológica faz com que a gente produza mais energia para manter o nosso corpo quente. E para aquecer o corpo podem haver tremores, a gente pode se encolher todinho, a gente faz de tudo para que o nosso metabolismo aumente e mantenha a nossa temperatura adequada. O sangue ele sai da periferia e se dirige para os órgãos internos para mantê-los na temperatura adequada. Isso gera uma vasoconstricção periférica, ou seja, a gente fica com os pés e as mãos frias e os músculos ficam mais contraídos. Esse vídeo é longo, mas eu sugiro que você fique até o final, porque as informações contidas aqui são muito importantes e vão modificar a forma como você encara a febre do seu filho. Nós começamos a nos encolher exatamente porque o corpo está procurando regular a temperatura. Exatamente como ocorre quando a gente está começando a ter febre, tá? Quando a gente se encolhe e faz essa vasoconstrição periférica, a gente diminui a perda de calor pela periferia, pela superfície do nosso corpo, pela pele, tá? E quando o corpo atinge o limiar de calor necessário, aí sim o termostato ele começa a se autorregular, jogando sangue para a periferia, aquecendo os músculos e a pele, e aí nós começamos a perder o calor pela pele, a gente começa a sentir calor, a suar, a sentir sede, a querer parar de ficar encolhido, a gente tem vontade de se levantar, tá? Na primeira fase da febre, as extremidades ficam frias. E na segunda fase, a gente já fica com calor na periferia. E aí a gente depois começa a suar e perder esse calor para conseguir refrescar o corpo e baixar a temperatura. Quando a temperatura cerebral aumenta, o cérebro entende que o corpo está frio em relação ao termostato que está no interior do cérebro. Então, ele tenta fazer com que o nosso corpo se aqueça. E aí acontece tudo que eu já falei anteriormente. A gente começa a tremer, os músculos e os poros se contraem, o sangue sai da periferia e vai para as regiões mais centrais do corpo para proteger os órgãos da baixa temperatura. Esses sintomas são os sintomas da fase inicial da febre. Os calafrios, as extremidades frias, eles acontecem porque o corpo está fazendo com que a temperatura da periferia fique igual à temperatura do cérebro. Quando ele consegue equilibrar essa temperatura, por exemplo, quando o corpo todo está em 38 graus, há uma segunda fase da regulação na qual o termostato trabalha para baixar a temperatura de todo o corpo por igual. Assim a gente começa a sentir calor, a se descobrir, a suar, a perder calor pela periferia para que a temperatura baixe. Isso se chama termorregulação, autorregulação.
Agora você já se perguntou qual é o motivo do nosso termostato querer aumentar a nossa temperatura? Isso acontece na tentativa do nosso corpo em destruir os patógenos invasores do nosso organismo. Na primeira fase, quando a criança está tremendo com frio, a gente não deve dar banho, porque isso vai aumentar a vasoconstrição periférica, que já está existindo pelos mecanismos fisiológicos, e aí se a gente baixa mais a temperatura da periferia, o nosso cérebro entende que ele precisa aumentar ainda mais a temperatura para fazer com que a gente se iguale. Isso faz com que se prolongue a fase 1 da febre. Tá? Com o banho frio, você está dizendo para o cérebro que ele precisa fazer mais febre, aumentar mais a temperatura para entrar no estado de autorregulação. Aí pode ocorrer um efeito rebote, assim como quando a gente usa antitérmico de forma indiscriminada. Os medicamentos antitérmicos, eles bloqueiam a ativação do termostato, eles diminuem a produção das prostaglandinas 2, e aí ele deixa de ativar o sistema imune, tá? São as prostaglandinas, são as citocinas que ativam o nosso sistema imune. E assim a gente não permite que as células de defesa migrem para os locais necessários para combater os patógenos. Esse vídeo é longo, mas eu sugiro que você fique até o final, porque as informações contidas aqui são muito importantes e vão modificar a forma como você encara a febre do seu filho. O bloqueio do termostato causado pelo antitérmico, através do bloqueio das prostaglandinas, principalmente a 2, suprime a função do termostato, que acaba ficando enfraquecido. E assim, o sistema imune acaba não sendo ativado como deveria para combater a infecção. Quando a nossa temperatura corporal ela aumenta, o sistema imune fica mais ativado e as células de defesa são enviadas com maior velocidade para os locais necessários. Nas altas temperaturas, as membranas dos patógenos, dos vírus e das bactérias, elas são quebradas com maior facilidade e maior eficácia. Isso facilita a atuação das células de defesa, reduz a replicação dos vírus e das bactérias e facilita também a recuperação dos tecidos e da saúde após esse período de febre. A febre é uma reação diante a um estímulo. É uma reação que é desencadeada para que ocorra a autorregulação e a cura, tá? A febre ela não é uma doença e ela nem sempre ocorre pela presença de um patógeno. Ela pode ocorrer também por outros estímulos externos e até mesmo emocionais, pela proximidade do termostato com o sistema límbico. A temperatura axilar de 37,3 a 37,5 é considerado um estado subfebril. E de 37,5 a 40 é uma febre baixa e a febre alta é quando a temperatura está acima de 40 graus. Quando a temperatura passa de 38 graus, a gente já começa a inibir a replicação viral e a cada grau que você baixa dessa temperatura, você permite que a replicação viral dobre de velocidade. O que mata o vírus é a febre, pois a febre quebra as proteínas do vírus, impede que ele se multiplique e faz com que o sistema imune crie anticorpos específicos contra esses vírus. Isso também acontece para as bactérias. Os linfócitos, que são as células de defesa do corpo, ficam ativados no período de febre. Eles fazem o reconhecimento dos patógenos e a multiplicação das células de defesa ocorre nesse período febril. Existem outras células no nosso corpo que durante a febre trabalham para recuperar os tecidos lesionados. Então, o que eu quero que você entenda é que a febre é o principal mecanismo de defesa do nosso corpo e que ela é o melhor remédio que existe para aumentar as células de defesa e aumentar a imunidade. Quando a febre vier, deixa ela agir, pois ao final desse processo febril, que tem começo, meio e fim, após a destruição dos vírus e das bactérias, é criada uma memória imunológica, que é exatamente o que a vacina faz. Algumas vezes vai ser necessário, claro, intervir com antibiótico ou com algum medicamento alopático, mas se a criança está sendo acompanhada de perto pelo pediatra, nem sempre vai ser necessário o uso desses medicamentos. As células de memória, que são os anticorpos, vão evitar que a criança apresente infecções de repetição e fique doente toda hora. As crianças param de ter infecção de repetição não só porque elas tomam medicamento homeopático, mas porque os pais passam a entender o processo febril. Ok? Outras dúvidas muito frequentes dos pais é sobre a convulsão febril. A Academia Americana de Pediatria fala que uma convulsão febril não é indicação do uso de anticonvulsivante de forma contínua e que os antitérmicos não evitam a convulsão febril, tá? Então, a gente não deve dar antitérmico para evitar a convulsão. Essa recomendação não é aprendida na faculdade de medicina e não está escrita em nenhum livro de medicina. Eu nunca li nenhum livro
de medicina e nem nenhum artigo científico que oriente a gente a cortar o processo febril. Nos livros, o que eu vejo escrito é que a inflamação e o processo febril são mecanismos de reparo tecidual, tá? É fundamental o processo inflamatório febril para a restauração da saúde. Os livros escrevem que a febre é benéfica, tá? Nos livros também está escrito que acima de 38 graus se inicia a redução da replicação viral e bacteriana e que a partir dessa temperatura o nosso metabolismo aumenta. Os livros de biologia também mostram que as nossas enzimas elas são mais estáveis, ou seja, elas são menos afetadas em altas temperaturas, ao contrário das enzimas dos micro-organismos. Então, gente, dar antitérmico não encurta o período da doença, pelo contrário, pode inclusive prolongar o tempo de doença, pois eles ajudam os patógenos a se multiplicarem e evita a ativação do sistema imune. Você está percebendo? Então, na homeopatia, a febre, assim como na medicina, é vista como uma reação do organismo, a invasão de algum micro-organismo ou alguma situação externa, tá? A homeopatia, nesses casos, no caso de febre, ela serve para conduzir o período febril de acordo com as necessidades do organismo de cada pessoa. Ela pode, inclusive, aumentar a temperatura. O medicamento homeopático ele pode causar um aumento da temperatura, o que faz com que a criança se cure de forma mais rápida, já que esse aumento de temperatura vai facilitar a ativação do sistema imune. Tá? Isso também evita que a criança tenha recidivas de doenças. Então, se a gente dá um antibiótico antitérmico e ainda por cima associa um corticoide, a gente está matando a bactéria pela criança e privando o organismo dela de aprender e de ter memória imunológica contra aquele patógeno. A homeopatia ela não vai contra a febre, ela vai a favor do organismo, podendo inclusive subir a temperatura, como eu já disse. Só faz febre criança que tem boa imunidade. As pessoas desnutridas e imunossuprimidas não costumam fazer febre. Então, quando a gente deve medicar com antitérmico? Isso é uma pergunta frequente. O que guia a gente a usar o antitérmico de maneira assertiva é o estado geral da criança. Se a criança está bem, se está respirando bem, se está sem dor, se ela só está quietinha, mas ela está confortável, não tem motivo para a gente medicar, para a gente dar antitérmico. Porque a febre é um mecanismo de sobrevivência. A gente precisa ter um critério, Precisa ter critérios para medicar as crianças. Os conflitos emocionais, eles também podem gerar febre, pela proximidade do sistema límbico ao nosso termostato no cérebro, tá? O Hipócrates mesmo já falava da febre, que aqueles que não podem ser curados pela medicina ou pela cirurgia, podem ser curados pelo calor. E que os que não podem ser curados pelo calor, esses são considerados incuráveis. E hoje já tem lugares que colocam pacientes com câncer em câmaras quentes para mimetizar a febre, para estimular o sistema imune desses pacientes. Estudos mostram que crianças que não usam antitérmicos têm tempo de doença menor do que as crianças que usam antitérmico. Você sabia disso? E não existe uma temperatura específica para a gente medicar a criança. O que determina a hora de medicar, de dar o antitérmico, é o estado geral da criança. E a primeira opção deve ser o medicamento homeopático. Existe um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre a condução da febre e ele pode ser acessado pela internet, ok? Nesse manual, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala para todos nós termos cuidado com a febrefobia. Ela fala para a gente combater a febrefobia. Quando a criança passa de 38 graus, há maior morte de bactérias e de vírus, além de uma maior diferenciação das células de defesa, aumentando a produção de anticorpos específicos. Quando é recomendado, então, o uso de antitérmico, gente? Somente quando a febre está associada a um desconforto evidente. A gente deve medicar a criança e não a temperatura da criança. A única função do antitérmico é tratar o desconforto, como eu já disse. E ele não é recomendado para prevenir convulsão febril. As crianças que têm predisposição à convulsão podem ter convulsão 24 horas antes e 24 horas após a febre. E não há diferença com o uso de antitérmico ou não em relação à ocorrência da convulsão febril. A maioria dos casos de convulsão febril que a gente encontra na emergência acontece em vigência de antitérmico. Assim como não é recomendado também o uso de antitérmico antes de vacina, gente. Porque se você dá o antitérmico, as células de defesa que deveriam ser formadas são menos formadas e formadas de formas menos eficazes. Não há evidência científica também na alternância de antitérmicos e essa prática aumenta o risco de interações medicamentosas.
A gente deve avaliar sempre o quadro clínico do paciente e não levar em consideração a temperatura corporal. A Sociedade Brasileira de Pediatria solicita que os médicos pediatras combatam a febrefobia, e essa está sendo a minha função aqui. A nossa febre chega até onde o nosso termostato deseja, e ela se manterá alta pelo tempo que for necessário para matar os micro-organismos que estão circulando no nosso corpo. O antitérmico, ele prolonga a duração da doença, pois ele evita que o organismo mate o vírus e as bactérias que estão em questão. Perder o apetite é normal durante a febre, pois toda a nossa energia está concentrada no nosso sistema imune e nas células de defesa, e não sobra energia para a gente digerir nenhum alimento. Então, por isso o apetite diminui. O que você precisa se preocupar é em hidratar bastante o seu filho durante a febre. Um banho morninho também é indicado durante a febre porque ele ajuda a eliminar as toxinas da pele, pela pele, né? Nunca dê banho frio numa criança com febre, tá ok? Quando a gente dá antitérmico também, a gente perde o parâmetro para acompanhamento dessa criança, tá? E faz parte, gente, do quadro febril ficar mais quietinho, mais deitado e sem querer comer. A gente precisa ficar atento ao padrão respiratório da criança, principalmente se ela tiver um quadro respiratório, tá? Se a febre for gerada por um quadro respiratório. Então a gente deve ter atenção à baixa ingesta de água, a sinais de gravidade e de desconforto das crianças, tá? Os sintomas associados à febre, eles é que determinarão a gravidade do quadro e se há necessidade ou não de levar a criança à emergência. Você deve preferir sempre levar o seu filho ao pediatra dele do que na emergência, ok? E o valor da temperatura, gente, não determina a gravidade da doença, tá? São os sintomas associados é que determinam. A convulsão febril é uma condição benigna que ocorre em crianças que têm predisposição a isso, tá? E isso não significa que a pessoa vai ter epilepsia ou outro quadro convulsivo. O que faz a convulsão ocorrer não é a febre alta em si, e sim a velocidade como a temperatura sobe. O termômetro, para a gente medicar ou não a criança, vai sempre ser o estado geral da criança. Então, quando teu filho tiver febre, tira o dia para ficar abraçada com ele na sua cama, dá um banho quentinho nele, ofereça sucos naturais, bastante água e deixe ele no seu colo o máximo de tempo que você puder. Abrace bastante o seu bebê, o seu filho, porque isso vai ajudá-lo a melhorar mais rápido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com toda a sua família e com todas as pessoas que precisam desmistificar a febre e me ajude a ajudar a Sociedade Brasileira de Pediatria a acabar com a febrefobia. Um abraço e até o próximo vídeo.